Olá, boa tarde, meus queridos. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a importância da confiança em Deus e da oração em meio a preocupações e ansiedades que nos afligem nessa vida. Eu fiquei pensando um pouco essa semana sobre a oração, porque eu acho que todos nós concordamos que a oração é importante, que nós precisamos orar e apresentar a Deus as nossas necessidades e nossos pedidos. Mas eu fiquei contemplando um pouco sobre a relação entre a nossa obediência e a nossa oração. Deixa eu ler para os irmãos 1 João capítulo 3, versículos 21 e 22. João escreve: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Muitas pessoas não pensam sobre essa verdade, mas eu quero sugerir que a obediência é fundamental para você ser efetivo nas suas orações. Apenas pessoas que obedecem a Deus têm o direito de pedir de Deus alguma coisa. E é do agrado de Deus ouvir as orações de seus filhos e respondê-los, quando são feitos de acordo com sua perfeita vontade. Quando queremos o que Deus quer e quando vivemos de maneira que lhe agrada, nós teremos a tendência de orar de acordo com a vontade de Deus, de orar de acordo com o que Deus deseja. E isso sempre resulta em respostas. Se Deus respondesse às orações de pessoas desobedientes, ele estaria dando apoio a algo que ele não aprova. E isso seria contra o caráter de Deus. Para dizer de outra maneira, se esperamos que Deus faça aquilo que pedimos, também devemos estar preparados para fazer o que ele nos pede. Se nós dermos ouvidos aos mandamentos de Deus, ele também dará ouvidos aos nossos pedidos, às nossas orações. Esse princípio também talvez explica porque as orações de muitos são tão fracas. Pessoas que não têm poder, falta de perseverança, falta de confiança, essas coisas são resultados de algo que está faltando na vida cristã. Frequentemente, quando as nossas orações falham e não obtemos respostas, nós supomos que o problema está em Deus, quando na verdade o problema está em nós. A obediência que Deus espera de nós, na verdade, não é pesada demais. O mesmo Deus que tem o compromisso de ouvir as nossas orações, também nos dá a graça que nos capacita para vivermos em obediência. E nós experimentamos o toque da graça de Deus e também desfrutamos do Espírito Santo vivendo em nós. Por isso, nós temos a capacidade de desejar e fazer a vontade de Deus. Então, se você quiser experimentar poder nas suas orações, gaste tempo com o Senhor na sua palavra. Porque é na palavra que nós encontramos a vontade perfeita de Deus. Colossenses 3, versículo 16 diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Jesus também, em João capítulo 15, versículo 7, nos faz lembrar que se nós permanecemos nele e as suas palavras permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Então, há uma condição, sim. Deus responde às nossas orações, mas nós precisamos estar permanecendo nele. A palavra de Cristo precisa permanecer ricamente em nós. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Você deseja ter a confiança de pedir e receber de Deus aquilo que você pediu? Então, comece a obedecer a palavra de Deus. Isso é fundamental. A diferença que a nossa obediência faz é que nos leva a uma atitude de submissão diante da perfeita vontade de Deus.
Na verdade, a condição para recebermos respostas para as nossas orações é que nós estejamos humildemente nos submetendo à vontade perfeita de Deus. Não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus, assim como Cristo orou naquela noite em que foi traído. Então, qual é a diferença que a obediência faz nas nossas orações? A diferença é que quando nós obedecemos, nós estamos vivendo a vontade perfeita de Deus. E quando isso acontece, as nossas orações fluirão a partir dessa obediência. Então, alguns desafios para você hoje. Louve a Deus por quem Ele é, pelo desejo que Ele tem de ouvir as suas orações. Confesse qualquer desobediência que tenha lhe impedido de orar com eficácia. Peça que Deus satisfaça os desejos do seu coração obediente. Espere em Deus e Deus o atenderá. E por final, agradeça a Deus pela promessa que Ele responderá às nossas orações de acordo com sua perfeita vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Abraço.